Olá, seja muito bem-vindo ao canal Curiosimundo. No vídeo de hoje vamos ver a impressionante história da estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, um dos símbolos mais poderosos do Brasil e do mundo. Vamos mergulhar desde as primeiras ideias no século XIX, passando pelas campanhas e discussões fervorosas para erguer o monumento, as inovações de engenharia e arte que o tornaram possível, os desafios da construção em um morro íngreme, curiosidades que vão surpreendê-lo, até como ele se transformou em um ícone eterno de fé, paz e identidade nacional, e o que representa nos dias atuais. Prepare-se para uma jornada que une devoção, engenharia genial e a beleza do Rio, revelando como uma estátua de braços abertos continua a abraçar o mundo em tempos de mudanças rápidas. Logo após a vinheta. A história da estátua do Cristo Redentor começa em um Brasil ainda imperial, no século XIX, quando o país vivia sob o reinado de Dom Pedro II e enfrentava transformações sociais e religiosas profundas. Estamos em 1859, na efervescente cidade do Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, uma metrópole em expansão com influências europeias, portos movimentados e uma sociedade dividida entre elite e escravos. O padre francês Pierre-Marie Bosse, um missionário lazarista que atuava na Igreja da Glória, teve uma visão ousada. Ele propôs à princesa Isabel, filha do imperador e regente do país na ausência do pai, a construção de um grande monumento cristão no topo do Morro do Corcovado, uma montanha de 710 metros de altura que dominava a paisagem carioca. A ideia era homenagear a princesa, conhecida por sua devoção católica e por sua luta contra a escravidão. Ela assinaria a Lei Áurea em 1888, abolindo a escravidão no Brasil. Bosse imaginava uma estátua imensa de Cristo para simbolizar a proteção divina sobre o país, em um local visível de quase toda a cidade, como um farol de fé em meio às tensões sociais. No entanto, o projeto não avançou. O Império enfrentava instabilidades políticas, como debates sobre a monarquia e reformas econômicas, e a proposta foi arquivada, talvez por falta de recursos ou prioridade em meio às grandes obras urbanas do Rio, como a construção de avenidas largas inspiradas na Paris de Haussmann. O Brasil mudou drasticamente em 1889, com a proclamação da República, que derrubou a monarquia e separou Igreja e Estado, tornando o país laico. Isso esfriou qualquer ideia de monumentos religiosos financiados pelo governo, em um momento de consolidação republicana e foco em modernização. Mas a semente plantada por Bosse germinaria décadas depois, em um contexto pós-Primeira Guerra Mundial, quando o mundo lidava com o trauma de milhões de mortes, o avanço do comunismo e um suposto mar de impiedade ou ateísmo crescente. No Rio de Janeiro dos anos 1920, uma cidade vibrante com o surgimento do samba, o carnaval e a expansão urbana, a sociedade católica se mobilizou. Em 1920, o Círculo Católico do Rio, um grupo de intelectuais, devotos e líderes eclesiásticos, liderados pelo cardeal Sebastião Leme, arcebispo do Rio, reviveu a ideia. Eles viam o monumento como uma forma de reafirmar a fé cristã em uma era de modernidade, industrialização e secularismo acelerado. O Corcovado, com sua vista panorâmica sobre a Baía de Guanabara, as praias de Copacabana e Ipanema e as favelas emergentes nas encostas, era o local perfeito, um púlpito natural para pregar a paz e a redenção em um Brasil que celebrava seu centenário de independência em 1922. As discussões e reuniões sobre o projeto ganharam força em 1921. O Círculo Católico organizou a Semana do Monumento, uma campanha inovadora de arrecadação de fundos e assinaturas que mobilizou a população carioca através de eventos, missas e apelos em jornais.
Milhares de brasileiros, principalmente católicos de todas as classes, doaram pequenas quantias, o equivalente a 1.000 contos de réis no total, uma fortuna para a época, coletada porta a porta e em quermesses. Não foi uma iniciativa governamental, mas popular e eclesiástica, com apoio de veículos como o jornal O Globo e doações de fiéis de todo o país, incluindo comunidades rurais e imigrantes. Inicialmente, várias ideias foram debatidas em reuniões acaloradas. Uma cruz gigante iluminada, uma estátua de Cristo segurando um globo na mão esquerda e uma cruz na direita, ou até um pedestal representando o mundo com elementos simbólicos. Mas o design vencedor, proposto pelo engenheiro brasileiro Heitor da Silva Costa, foi o de Cristo com os braços abertos em forma de cruz, simbolizando a redenção, o abraço acolhedor e a misericórdia divina. Essa escolha refletia o espírito da época. Após a devastação da guerra, a imagem de paz e inclusão era mais impactante que uma de julgamento ou autoridade, alinhando-se ao desejo de unidade nacional em um Brasil dividido por desigualdades. O projeto em si era uma fusão genial de arte e engenharia, adaptada ao contexto tropical e montanhoso do Rio. Heitor da Silva Costa, um engenheiro civil formado pela Escola Politécnica do Rio, assumiu a liderança técnica após vencer um concurso interno. Ele colaborou com o artista plástico brasileiro Carlos Oswald, que refinou o conceito artístico, e com o escultor francês de origem polonesa Paul Landowski, renomado por obras como a estátua de Santa Teresa em Lisieux, França. Landowski modelou a cabeça e as mãos em argila em seu ateliê em Paris, capturando uma expressão serena, imponente e compassiva. O rosto foi esculpido pelo romeno Gheorghe Leonida, que estudara na Itália e trouxe influências renascentistas. O estilo é Art Deco, popular nos anos 1920, com linhas geométricas simplificadas, grandiosidade e um toque de modernismo que ecoava o pavilhão brasileiro na Exposição Internacional do Centenário da Independência em 1922 no Rio. A estátua mediria 38 metros de altura total, 30 metros do Cristo, mais 8 metros de pedestal, com os braços estendidos por 28 metros, pesando 635 toneladas de concreto e pedra. Uma inovação crucial, em vez de ferro ou aço, que corroeriam no clima úmido, optou-se por concreto armado, material resistente às intempéries tropicais, chuvas intensas e ventos fortes do Corcovado. O engenheiro francês Albert Caquot, especialista em estruturas, calculou a armação interna para suportar ventos de até 250 km por hora, equivalente a um furacão de categoria 5, usando métodos matemáticos avançados para a época, como análises de tensões e distribuição de cargas. A cobertura externa seria de esteatita, mais conhecida como pedra-sabão, um mineral brasileiro abundante em Minas Gerais, escolhido por sua durabilidade, maleabilidade para esculturas e resistência à erosão. Ele não absorve umidade, reflete a luz do sol dando um brilho etéreo e permite reparos fáceis. Mas o projeto enfrentou controvérsias significativas. Alguns intelectuais, artistas modernistas e grupos protestantes criticaram a iniciativa como propaganda católica em um país laico, ecoando debates sobre a separação Igreja-Estado da República. Houve petições contra, alegando que o monumento invadia a paisagem natural do Corcovado, parte da Mata Atlântica, e representava um retrocesso em uma era de progresso científico. Críticos como o escritor Lima Barreto ironizavam a idolatria em artigos de jornais, enquanto outros temiam custos excessivos em tempos de inflação pós-guerra. No entanto, o apoio popular e eclesiástico prevaleceu, e em 1922, o presidente Epitácio Pessoa autorizou a construção no morro, que era terra federal, cedendo à pressão da campanha. O financiamento veio quase todo de doações privadas, incluindo de imigrantes europeus, operários e comunidades pobres,
que viam no Cristo um símbolo de esperança em meio à desigualdade social no Rio pós-abolição. Algumas doações eram de meros centavos, coletadas por crianças em escolas católicas. A execução do projeto começou em 1922 e durou 9 anos, até 1931, em meio a desafios imensos que testaram a resiliência humana. O Corcovado era acessível apenas por uma trilha íngreme e a Ferrovia do Corcovado, inaugurada em 1884 pelo imperador Dom Pedro II, que transportava materiais pesados e operários diariamente. Cerca de 100 trabalhadores, muitos imigrantes portugueses, espanhóis e italianos, enfrentaram condições precárias. Chuvas torrenciais que transformavam o morro em lamaçais, ventos fortes que balançavam andaimes e o risco constante de quedas ou deslizamentos. A estrutura interna de concreto armado foi erguida em etapas, com andaimes de madeira improvisados, guindastes manuais e cabos puxados por mulas. Imagine erguer toneladas de material a 700 metros de altitude sem estradas pavimentadas. As peças da cabeça e mãos, modeladas em Paris, foram enviadas de navio para o Porto do Rio e transportadas de trem morro acima, em caixas especiais para evitar danos. A pedra-sabão veio de Minas Gerais por trem, cortada em milhares de pequenos triângulos, com cerca de 1,5 centímetros de espessura e colados manualmente por operárias habilidosas que usavam meias nas mãos para não marcar a superfície delicada, uma técnica inovadora que garantia uniformidade e resistência. Acidentes ocorreram, como quedas fatais de operários devido à altura e ao vento, e o barulho ensurdecedor das perfurações e marteladas ecoava pela cidade, incomodando moradores das redondezas e gerando queixas em jornais. Mas as genialidades superaram. O design aerodinâmico dos braços abertos distribuía o peso uniformemente e resistia a terremotos. Cálculos matemáticos precisos, baseados em equações de equilíbrio e vetores de força, garantiam estabilidade com o centro de gravidade baixo, evitando colapsos. Durante a construção, um operário chamado José escreveu uma mensagem dentro da estátua, encontrada anos depois em restaurações. Deus me proteja neste trabalho perigoso. Um testemunho humano tocante. O coração de Cristo, visível no peito como um relevo, foi adicionado por Landowski como símbolo de amor divino, e dentro dele há uma garrafa de vidro com a genealogia da família de Silva Costa. Um tesouro familiar selado no concreto. O cronograma foi apertado, adaptado às estações chuvosas do Rio. A base do pedestal foi concluída em 1923, após escavações profundas para ancorar na rocha granítica. A estrutura principal subiu em 1926, com as mãos e cabeça instaladas em 1930, usando guindastes a vapor importados. Apesar das dificuldades logísticas, materiais subiam de trem em vagões lotados, e operários dormiam em barracas improvisadas no morro para economizar tempo. Não houve greves significativas, graças ao entusiasmo religioso e ao pagamento justo supervisionado pela Igreja. O uso de mosaicos de pedra-sabão permitia a expansão térmica sem rachaduras, prevendo as variações de temperatura no topo da montanha. Em 1929, durante a Grande Depressão Mundial, as doações diminuíram, mas Silva Costa viajou à Europa para supervisionar as peças e angariar apoio, garantindo a continuidade. A inauguração ocorreu em 12 de outubro de 1931, coincidindo com o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, em um evento que uniu fé e espetáculo. Uma multidão de 100 mil pessoas se reuniu no Rio, aos pés do morro e em praias próximas, para ver as luzes acenderem pela primeira vez. O plano original era ativá-las remotamente pelo inventor italiano Guglielmo Marconi, de um iate em Roma via ondas curtas de rádio, uma proeza tecnológica da época. Mas o mau tempo interferiu na transmissão e as luzes foram ligadas localmente por um interruptor no morro. Fogos de artifício iluminaram o céu, missas foram celebradas, e o cardeal Leme abençoou a estátua em uma cerimônia transmitida por rádio para todo o país. Convidados ilustres, como o presidente Getúlio Vargas,
que assumira após a Revolução de 1930, marcaram presença, simbolizando a união entre Estado e Igreja em tempos turbulentos. Críticas iniciais diminuíram com o sucesso. O monumento uniu o Brasil em um momento de instabilidade política e econômica, tornando-se um farol de esperança. Originalmente um monumento religioso, o Cristo Redentor logo se tornou símbolo nacional e global, resistindo a guerras e mudanças. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu como ponto de observação militar para vigiar a Bahia contra submarinos alemães. Em 1965, foi iluminado pela primeira vez com projetores coloridos, e em 1981, o Papa João Paulo II celebrou uma missa aos seus pés, atraindo milhões. Mas desafios persistem. Raios frequentes danificaram dedos e a cabeça em 2008, 2010 e 2014, exigindo restaurações caras com helicópteros para transportar materiais. Em 2010, vândalos picharam o braço e a cabeça, um ato considerado crime contra a nação pelo prefeito, levando a maior vigilância. A restauração de 2010, custando R$7 milhões, envolveu 100 trabalhadores limpando e substituindo 60 mil pedras. A pedra original escureceu com o tempo e as novas são mais claras para manter o brilho. Em 2006, no aniversário de 75 anos, uma capela dedicada a Nossa Senhora Aparecida foi consagrada na base do pedestal, permitindo casamentos, batismos e missas. Já foram realizadas centenas de cerimônias românticas ali. O Cristo inspirou réplicas mundo afora, como o Cristo Rei em Lisboa, Portugal, e o Cristo de La Concórdia na Bolívia. E apareceu em filmes como 2012, Rio da Pixar e eventos globais como a Copa do Mundo e Olimpíadas, iluminado em cores temáticas. Nos dias de hoje, o Cristo Redentor é gerenciado pelo Santuário Arquidiocesano, dentro do Parque Nacional da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, e continua a atrair milhões de visitantes anuais, com o turismo no Rio batendo recordes em 2025, recebendo mais de 1,15 milhão de turistas internacionais só no primeiro semestre. Um aumento de mais de 50% em relação a 2024 e o Cristo sendo a atração mais buscada por estrangeiros. Com 38 metros, é a maior estátua Art Deco do mundo e uma das 7 maravilhas modernas. Eleita em 2007 por votação global. Acesso via trem do Corcovado, vans ou trilhas, com ingressos a partir de R$100 e facilidades como escadas rolantes desde 2003 para idosos e deficientes. Em 2025, foram feitos planos para construir um museu interativo com recursos de inteligência artificial dentro da base, que deverá ser inaugurado em 2026 no aniversário de 95 anos. Tudo para enriquecer a experiência com exibições virtuais sobre sua história. Há debate sobre a gestão do terreno, com propostas para transferir o controle para a igreja, mas o foco permanece na preservação. Simboliza paz, fé e o rio. De braços abertos, abraça uma cidade diversa, com suas belezas naturais, cultura vibrante e desafios sociais, convidando turistas a refletir sobre unidade em um mundo polarizado. Seu custo para reconstruir hoje seria bilhões, mas seu valor é incalculável. Uma estrutura que nasceu de devoção coletiva e se eternizou pela resiliência humana. O que um monumento como esse pode nos ensinar sobre abraçar diferenças em tempos de divisão? Escreva aí nos comentários o que o Cristo Redentor significa para você. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, peço para deixar o seu like para fortalecer o canal. Isso é muito importante para nós, que estamos começando no YouTube. Aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder as próximas curiosidades e, claro, compartilhe e conte nos comentários abaixo qual o trecho desse vídeo chamou mais a sua atenção. A sua opinião é o que dá vida a este canal. Um grande abraço e até a próxima!